Tá enorme agora que está indo. Tá bom, não se Nem preocupa foi não, vamos, entrar. vai dar tudo certo. Aí você, se você quiser ficar dividindo tela comigo, também não tem problema não. Pode ficar aí na tela, dividindo, tá bom? Não, mas eu estou tentando passar você aqui, Só eu passei queria primeiro agora. agradecer, Pronto. eu queria agradecer o convite do meu amigo Roberto Dantas Carriço, que é um querido que eu já conheço desde a Casa de Oração Bezerra de Menezes, quando ele lá esteve como orador, palestrante, eu era um frequentador da casa, mas já o admirava pelo fato de termos trabalhado juntos lá numa empresa do Polo, aqui, na verdade, em Arembepe, a antiga Tibraz, que depois tornou-se Milênio, Lionel, e eu saí de lá, e lá eu encontrei esse cidadão que era da CIPA, da Comissão de Prevenção de Acidentes, um grande orador, um cara que fazia as interlocuções conosco, os peões, né? A gente era peão, eu era operador de processos, ele também era, mas ele fazia aqueles trabalhos de divulgação da segurança do trabalho. E aí, para minha surpresa, eu encontro ele na Casa de Oração de Bezerra de Menezes, e lá estando, eu percebia que ele era também um palestrante dentro do centro espírita, era um espírita, portanto, lá na fábrica. Eu fiquei nessa fábrica só por 3 anos, e aí ele veio, saiu da Cobem, criou um centro espírita, que ele, com outros amigos, outras pessoas, que é a Casa de Oração Maria de Magdala. Essa casa fica lá na região da Linha Verde, né? Eu acho que ali é Abrantes, se eu não me engano, é em Vila de Abrantes. E lá é um centrinho pequeno, aconchegante, que eu já tive o prazer de estar lá presencialmente nos domingos, quando a gente faz as palestras aos domingos, e ele me convidou para fazer virtualmente na quinta-feira, é a primeira vez que eu estou tendo o privilégio ou o prazer de voltar ao Magdala numa via virtual. Espero voltar, a gente vai ter um agendamento, se eu não me engano, para o domingo aí, no segundo semestre, eu estarei presencialmente com vocês. Então, ele deu o tema Buscar e Achareis, que é um tema que ficou livre, e esse tema, portanto, eu peguei a base, que é o nosso evangelho, que está no capítulo 25. Por coincidência, que não existe, ou por sincronicidade do universo, esse tema também eu falei há pouco, lá no Centro Espírita, a Casa do Caminho, Pronto Atendimento Espiritual, Casa do Caminho, mas eu falei sobre ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que é o primeiro item dentro do capítulo 25, buscai e achareis. Esse capítulo 25 se divide em alguns itens. O primeiro é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Tem observai os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, esses 3 tópicos são trabalhados por Kardec com base nos evangelhos, e a base que traz a buscar e achareis é o evangelho de Mateus, que tem uma passagem que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Daí tem uma interpretação que a gente pode fazer à luz, né, da psicologia profunda, à luz das visões de espiritualidade e religiosidade no sentido lato, mas a gente pode fazer também uma análise sobre o que é a perspectiva dessas movimentações que a gente tem visto de criar e co-criar a nossa realidade a partir daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente busca, e para isso é preciso saber buscar, pedir e bater. Eu vou ler um trecho, então, de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, e esse livro tem um capítulo que Emmanuel vai nos trazer uma ilustração que vai servir bastante para o desdobramento da nossa fala. Eu queria ter o retorno de vocês que estão aí no canal, se vocês estão me ouvindo bem, se tiver alguém aí que deu boa noite, Antônio Barros, Rita Barnabé, Alberto Salustiano, Niedja Leite, Mara Leite, enfim, que vocês que estão aqui nos ouvindo, nos dando esse privilégio de nos ouvir, dê aí no chat, escreve aí se está tudo ok, se o áudio está chegando ok aí para vocês. Me diz aí, porque como o Geraldo está nos bastidores, eu não tenho mais o contato com ele, eu tenho agora com vocês diretamente aí no YouTube. Está chegando o sinal? Ou eu estou aí parado? Ou eu não estou sendo escutado? Estou falando sozinho? Boa noite, que susto, Antônio Barros. Enfim, aí no YouTube, como é que tá, galera? Pode me dar uma resposta? Aqui, ok. Rita Banabé, ok, ok, beleza. Mara Leite, ouvindo bem, maravilha. Qualquer coisa, chama aqui no Tudo Ok, Antônio Barros. Muito obrigado. Então, vamos lá.
que às vezes está falando aqui e eu estou falando sozinho para mim mesmo. Essa nossa fala de hoje, ela está sendo transmitida também pelo meu canal do Instagram. Eu faço isso porque depois eu disponibilizo no meu canal do YouTube. Ou eu pego do Magdala e baixo e também deixo que isso repercuta para que outras pessoas que não estiveram presentes aqui no momento que eu estou possam ouvir a posteriori. Beleza? Então vamos continuar. Então o livro Pão Nosso, ok, Rita, valeu. Tem um capítulo que fala 3 imperativos. O que é que nesse capítulo o Emmanuel vai trazer baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Isso está no Evangelho também de Mateus, mas também está no Evangelho de Lucas e, salvo engano, no Evangelho de Marcos. Porque tem passagens do Evangelho que se repetem nos 4 evangelistas, tem passagens que só são de um evangelista, tem coisas que só João disse, tem coisas que só Marcos falou, e tem coisas que um, dois falaram. Esse trecho que está em Lucas também está em Mateus e, salvo engano, em Marcos. No Evangelho, capítulo 25, segundo o Espiritismo, ele está citando a passagem de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Já aqui no Pão Nosso, no livro de Emmanuel, ele vai trazer a passagem de Lucas. Olha o que Emmanuel vai trazer. Pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Olha a lógica que está por trás. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Só esse início já é bastante significativo, porque aqui a gente pode extrapolar para um entendimento do que é o movimento do pedir, buscar e bater. Muitos de nós ficamos no peditório. É verdade que isso poderia denotar, mas o pedir não é o desejo? Sim. O pedir é um objeto do desejo, e os desejos são infindáveis. Nós, como seres, na imanência, desejamos o tempo todo. A gente anseia uma boa vida, a gente anseia um bom sono, a gente anseia uma boa alimentação. Nós desejamos o tempo todo. Mas lá também no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar sobre vontade e desejo. O desejo é algo da estruturação do ser na imanência. A vontade é a direcionadora do desejo, ou seja, o espírito imortal que somos, nesse ergástulo carnal, precisamos lidar com as paixões do cotidiano, na situação em que vivemos, nas relações interpessoais, nas necessidades fisiológicas, nas necessidades carnais, nas necessidades materiais, mas sempre sem perder de vista a perspectiva de espírito que somos. Esse é o grande segredo. Como é que a gente pede, então? A gente pede a partir do desejo do ego, a gente vai pedir sempre para atender às nossas expectativas egóicas, ou quando pedimos no desejo que temos, na imanência, a gente vai estar pedindo a serviço do self ou a serviço do espírito imortal que somos. Essa é a grande questão. Normalmente, nós pedimos a partir dos desejos egóicos. Nós pedimos que as coisas aconteçam para realizar as nossas paixões. A gente pede um emprego, a gente pede um bom relacionamento, a gente pede alimento, a gente pede a conquista de um objeto material, a compra de uma casa. Tudo isso é legítimo, porque no corpo a gente precisa dessas coisas para manter minimamente uma qualidade de vida, porque não adianta querer alcançar o reino dos céus sem conseguir alcançar o reino da terra. E isso é importante. Alcanceis o reino da terra, porque é preciso no sentido do que entendam. Buscai o reino dos céus, diz o mestre, que o demais será lhe dado por acréscimo. Isso é fato. Mas tem gente que fica buscando o reino dos céus e não tem a mínima competência de ganhar o reino da terra. Tem alguma coisa errada. Ganhar o reino da terra não significa viver uma vida de nababo, uma vida de gastança, de perdulário e de esbanjamento. Ganhar o reino da terra é ter a qualificação e a competência mínima de manter-se dignamente bem dentro da construção do mundo material. Porque não há quem consiga alcançar o reino dos céus, que é uma coisa muito mais ampliada nos desejos que a vontade do espírito deve impulsionar para alcançar os valores intelecto-morais,
se você não tem competência de conquistar o reino da terra. O que seria? O conquistar o reino da terra é ter uma boa educação, ter uma boa alimentação, viver uma vida equilibrada monetariamente, ter o equilíbrio na relação com as pessoas. Se a gente não consegue isso, não há quem tenha estrutura psicológica e emocional para alcançar o reino dos céus. Isso não fala sobre ser rico ou ser pobre. Não é sobre ter, é sobre ser. Tem pessoas que vivem à margem da sociedade, que estão na extrema pobreza e que já conseguem ter a conquista do reino da terra no sentido simbólico do que tem uma casa para morar, consegue ter uma alimentação regular, e mesmo com as privações que ele tem, ele não vive desejando mais do que aquilo, porque aquilo basta para que ele mantenha o equilíbrio psicológico e emocional para galgar o reino dos céus. Então, esse ponto é fundamental para o entendimento. A gente precisa ter uma vida digna. Isso, é claro, é oportunizado pelas políticas públicas, é oportunizado pelas relações que estabelecemos com os governos, com a educação, com tudo aquilo que a gente deveria ter como condição básica para não precisar ficar buscando a sobrevivência no corpo. Todos deviam ter direito a 3 refeições diárias, todos deveriam ter direito a uma boa moradia, todos deveriam ter direito a uma boa noite de sono, todos deveriam ter direito ao trabalho remunerado. Isso é o básico para que a gente possa ter um reino de terra conquistado, minimamente, para a gente poder alcançar o reino dos céus, porque aí vocês têm mais pacificação, mais tranquilidade para também se dedicar àquilo que é o essencial, que é o cultivo dos valores do espírito imortal. Então, quando Emmanuel fala que esses 3 imperativos, pedir, buscar e bater, de recomendação de Jesus, não foram enunciados sem um sentido especial. Eu vou repetir. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. O que a gente está pedindo? A gente está pedindo aquilo que nos aprisiona nessas cadeias sufocantes? Ou a gente está pedindo coisas que nos elevem e nos enlevem a níveis de consciência mais ampliado? E Emmanuel continua. Preconceitos estéreis, ou seja, pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. A gente fica pedindo na estrutura do que eu acabei de citar. Mas vamos avançar. Logo após, é imprescindível buscar, porque existem pessoas que ficam no peditório. Já está claro para vocês que o pedir pode ser no nível do ego, e que normalmente é o que nós temos nos desejos que vivemos na imanência, nós buscamos na imanência a transcendência. É nessa estrutura da vida na Terra, no ergástulo carnal, ou no estojo, como diz a benfeitora Marta, de cartilagens e ossos, ou dentro desse escafandro que é o corpo físico, que nós vamos almejar as coisas que são do nível da estrutura humana, do humano, mas não se esquecendo que somos espíritos. E que, por isso, a vontade do espírito que deveria ser o determinante para a nossa ascensão. Quando eu falo isso para vocês, eu estou também refém, escravos dos desejos do ego. A minha busca no falar é compreender que quem deveria gerenciar os meus desejos deveria ser o self, o espírito imortal. Mas não acontece. Eu sou refém dos desejos humanos, mundanos, das paixões, das frivolidades, das leviandades, das maledicências, das sobrevivências, das competições. Isso tudo faz parte do ego que quer se manter sobrevivente na estrutura e comandando a psique. A gente deveria deixar isso a serviço do self. Ó, você ego, é um mordomo, você cuida, mas quem gerencia sou eu. A estrutura maior que deveria ser o nosso arquétipo, que é o arquétipo, que é o self, que é o Deus em nós, que é o Cristo em nós. Se ele fosse o gestor, os nossos desejos egóicos, olha que lindo está me vindo, eles estariam sempre a serviço do self. Eu ia desejar uma casa, óbvio, para ter conforto e morar bem, para que o self desenvolva suas habilidades e que o personagem que estou nessa condição hoje de Flávio possa desenvolver as habilidades para que o self continue movimentando a eterna busca do vir a ser, na busca da autodeterminação,
ou na busca da plenitude, ou na busca da bem-aventurança. Mas não é isso que acontece. Nós pedimos para atender os desejos e as paixões egóicas. Mas aí mesmo pedindo, a gente às vezes não sabe pedir. Porque a gente pede nesse nível periférico e não entende, porque às vezes não é atendido. Mas tem gente que só pede, mas não busca. Olha que tem um caminho de trilho. Pedir e obtereis. Pedir e dá-se-vos-á. Buscar e achareis. E bater e abre-se-vos-á. Vamos por etapa. Então, pedir já ficou claro. Pedir e dá-se-vos-á. A nossa condição humana, nós somos filhos da bem-aventurança. Nós somos filhos de Deus, que é a bondade infinita, a abundância inesgotável. Eu jamais poderia imaginar que um filho da abundância pudesse viver privações, pudesse viver escassez. Isso não é uma condição do divino. O divino, ele é abundante. Então, se você pede, ele vai dar. As pessoas aqui no meu Instagram, se você pede, ele vai dar, sempre. Pedir, dá-se-vos-á. Mas o que é que você está pedindo? Às vezes você pede coisas que não vão edificar, que não vão lhe levar para o mais, que não vão expandir, que não vão criar mais consciência. Vai ser pedidos que lhe aprisionam nas estruturas egóicas cada vez mais. E às vezes é negado, mas não é negado, é porque a bondade infinita que está em você, o Deus interno, sabe que aquele pedido do ego, o desejo do pedido egóico, não atende às expectativas do self. E, consequentemente, ele não atende, porque vai ver que vai lhe levar para um caminho que é um caminho de um poço sem fundo. E por isso, às vezes, existem as condições de não permitir que tudo que a gente pede seja atendido. Mas quando vocês estão ansiando ou desejando, movidos pela vontade do self, normalmente tudo que você vai pedir será atendido. Eu facilito algumas classes de consciência, né, com algumas ferramentas da minha profissão. E nessas classes a gente trabalha com essa estrutura de que peça, escolha, as escolhas criam a realidade. O seu pensamento cria a sua realidade. O que é que você está pensando? O que é que você está emitindo de ondas vibratórias para o universo? É pessimismo? É escassez? É privação? É crença de limitação? Ou você está expandindo consciência, plenitude, amor, solidariedade, fraternidade, abundância, suficiência? Quando você sintoniza com isso, as entidades benfeitoras e o Deus interno e o Deus que é a criação de tudo vai conectar com aquilo que você está escolhendo e vai colapsando. Como eu falei no início, são ondas de possibilidades. Aqui eu estou com redes de ondas Wi-Fi, aqui eu estou no meu notebook com meu celular, captando ondas que tem um modem aqui em cima e tem um modem lá embaixo. O de lá de baixo é mais potente, o daqui é menos, às vezes cai, mas eles estão emitindo ondas. Quando eu sintonizei e colapsei aqui no StreamYard, eu estava aqui já esperando o Geraldo me colocar. Eu estava conectado, só que ele não alinhou comigo. Estou pegando agora essa imagem que está me vindo. Ele não alinhou comigo, ele não percebeu. Eu estava nos bastidores. Ele estava lá procurando onde é que Flávio está, onde é que Flávio está. Quando ele colapsou e alguma coisa deu a ele, olha, está aqui, ele clicou no link, eu apareci. Uau! É como se fosse assim, Geraldo, eu estava aqui, meu irmão, o tempo todo lhe esperando. Vamos fazer uma imagem, está me vindo agora, viu, gente? O nosso benfeitor, aquele que nos vela por nós, que nos ama, que está desde o berço até o túmulo e além do túmulo, nos acompanhando nessa trajetória. Ele está ali, na esperança de que você o escute. Mas você não escuta. Eu estava, Geraldo, eu estava agoniado aqui. Geraldo, estou aqui nos bastidores, escrevendo no chat. Mas você precisa me adicionar. Estou te ouvindo, meu irmão. Mas você não me colocou. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Às vezes até com aquele que desencarna e fala assim, vocês não estão me vendo, lembra de Ghost? Patrick Swayze, querendo falar com Molly. Molly, Molly, eu estou aqui, saia, Molly. E o assassino querendo entrar para matar, aquele filme lindo, que eu já assisti umas 10 vezes. Choro todas as vezes. E aí, de repente, ele não era visto, não era escutado. Até que aquela atriz, Upa, não sei o quezinho, vê que é médium, sintonizou com ele e ele, ela me ouve. Ela pode me ouvir. Aí ficou perturbando ela, você vai ter que falar com Molly, vai ter que falar com Molly. Aqui, numa imagem que me veio, em uma outra perspectiva de link do que é sintonizar com o que vocês pedem, e às vezes não sabe porque não está recebendo, porque nem sintoniza com o que está pedindo. Pede e fica na loucura. Às vezes é pedido do ego. Quando é o pedido do self, que vai levar para o mais, que vai impulsionar, vai fazer gerar mais coisas, está ali a resposta. Querendo chegar, mas você não sintoniza. Como agora Geraldo não sintonizou comigo, por ele estar ali procurando dentro do aplicativo onde é que Flávio está. Flávio sumiu. Quando ele foi lá, estava lá as ondas, ó, de possibilidades. Aqui, é quando ele foi, pluc, clicou, ó, eu apareci, Geraldo, estou aqui, irmão. Já estava lhe chamando, irmão.
Ele, ô Flávio, a internet tá fraca aqui, papapá. Ou seja, o captor, que era ele, não estava captando tão bem, no caso, a minha informação. Ou o espírito lá, meu mentor, ou o espírito amigo, me informando, e eu não estou ouvindo, porque eu estou aqui nessa frequência, vibrando no menos, vibrando na escassez, na limitação, vibrando na privação, e ele está lá me levando, rapaz, ouça isso aqui, eu estou tentando. Eu não levanto o meu padrão para poder captar o que ele está querendo me emitir. Quando você eleva o padrão, que é através da oração, através do silêncio, através da meditação, através de práticas que lhe fazem você ficar na presença do corpo, das sensações do corpo, sentindo quais são os chamados, porque o self, ele se expressa no corpo. Infelizmente ou felizmente, é aqui que a gente se manifesta na terceira dimensão. Então, o espírito que somos, que é multidimensional. Obrigado, boa noite, amigos. Com certeza, mais uma maravilhosa doutrinária com esse maravilhoso. Obrigado, José. Vamos embora. Vocês me ajudam me dando forças de lá e eu estou aqui inspirado na energia que eu estou recebendo virtualmente de vocês. Estou sentindo um campo bem legal aqui, mesmo com poucas pessoas, não importa, mas está bacana. O tema está sendo, por isso que eu sempre aceito as minhas palestras quando me convidam, porque é uma forma de eu estudar. Eu não faço porque eu sou generoso, porque eu sou caridoso, não, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou egoísta. Eu reconheço isso. Não me deixo envaidecido por isso, não. Eu fico ainda meio que, meu Deus, enquanto eu sou comum, humano e imperfeito. Porém, nesse lugar de fala que vocês me oportunizam, me dando esse espaço para falar, é para mim um privilégio, porque esse momento eu estaria ocioso, talvez. Hoje eu não atendi ninguém, estou o dia inteiro em casa, estava lá vendo vôlei feminino. Brasil ganhou, graças a Deus, perdeu dos Estados Unidos na outra semana, o feminino, e hoje ontem ganhou da Itália, que foi campeã da Liga das Nações. Aí eu estou vendo, tá gravado. Aí eu vou ver Brasil e Canadá, eu não sei o resultado, não quero saber, porque eu gravo, eu fico sentindo como se estivesse vendo ao vivo. Foi hoje de manhã, vou assistir meu vôlei. Então, eu estaria lá vendo um vôlei, dispersando minha energia com coisas que me agradam, que é bom também, mas não traz tanta edificação como aqui. Aqui eu estou tendo tanta clareza, são temas que a gente lê, eu leio muitos livros, muito. Aquela pilha de livro ali, porque aqui ficou ao contrário, fica invertido. Aquela pilha de livro ali, ó, é uma parte dos livros que eu li e que ali eu estou para fazer a gravação para colocar no YouTube. Eu já fiz de 27, mas falta mais ali, que eu li 45. Isso quer dizer o quê? Nada. São informações que estão na minha cabeça, que eu estou acumulando, e às vezes eu não tenho oportunidade de partilhar. Quando eu estou numa palestra dessa, eu digo, poxa, agora vê essa imagem, veio isso, veio de onde? Dos livros que a gente vai lendo, para acumulando conhecimento, não vai ficar para mim, é para disponibilizar. Eu peço a Deus que me dê inspiração e que eu possa fazer com que seja um instrumento de levar consolo, levar harmonia, levar esperança para as pessoas que me ouvem. Eu estou pedindo, mas eu tenho que buscar. Eu busco como? Aí Emmanuel continua. Logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se, que é o tema, buscar e achareis, a procura constitui-se do esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Olha que lindo essa página de Emmanuel, 3 imperativos. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes, ou seja, o verniz do sugestionamento daquilo que são as paixões humanas, que, mas é o desejo egóico, você tem um bom vinho, um bom churrasco, uma boa cerveja, um bom domingo vendo futebol, um bom voleibol, um bom não sei o quê, aí você vai se acostumando, é tudo muito legal, você vai se justificando, não. E aí você vai vendo que vai ficando nisso, nessa periferia. E o aprofundamento que nós deveríamos fazer, a gente não faz. E aí está essa sociedade que está totalmente adoecida, sem um propósito maior de viver, sem um sentido existencial. Eu estou tendo muitos pacientes. Hoje me ligou assim, uma jovem do interior da Bahia que vai fazer terapia comigo virtual. Ela mora no interior. Uma jovem com uma formação superior, uma menina bonita, uma menina que está, mas está sentindo vazio. Ela não sabe explicar. Flávia, eu estou sentindo uma tristeza, e eu choro, e às vezes eu quero desistir de viver. Aí me tocou. Não era a sessão. Fiquei 35, 40 minutos com a menina, praticamente uma sessão de terapia. Eu digo, não, aí eu tenho que aproveitar. Ela ligou para mim para saber como é que marca agendamento. Eu comecei a já fazer a sessão para ela, claro. Aí veio o Flávio, que não é o terapeuta, no caso é o ser humano. Eu digo, irmã, aí comecei a falar com ela. Ela começou a rir comigo, se divertir. Eu digo, fique tranquila, vale a pena viver. Você está passando por uma dificuldade e esse enfrentamento parece que nunca vai acabar. Isso vai acabar. E quando passa, você sai fortalecida se você souber aprender durante a dor aquilo que é a lição que a dor traz. Não precisa você entrar no sofrimento, que o sofrimento é uma escolha. Como você a dor é inevitável. O sofrimento é uma coisa que você vai manejando de acordo com suas habilidades que você vai adquirindo, o enfrentamento da dor, como você vai ter resiliência, tolerância
trabalhar as virtudes da humildade, da paciência dentro do quadro do que você vive. Eu não sei o que é. Eu falei, é problema com pai, não sei, com mãe, com namorado, com marido, com a profissão. A gente não entrou, porque eu não estou na terapia. Ela Flávio, é um vazio, é uma coisa que eu estou sentindo tristeza. Tem semanas que eu estou bem, depois baixa. Aí eu digo, poxa, não dá para fazer a terapia aqui agora. Então eu vi que a pessoa está sofrendo. É o vazio existencial. Aí eu perguntei, qual é a sua religião? Você tem alguma vinculação espiritual? Ela, eu gosto do espiritismo, mas eu sou católica, mas não tenho nada contra. Como seria você tomar um passe para começar seu atendimento já no interior, a integração, que não há separatividade, eu não consigo separar. Enquanto ela não tem um horário comigo, que eu vou fazer lá para a quinzena de julho, que tem que ter vaga na agenda, enquanto isso, vá se tratando. Eu lhe recomendo o centro aí no seu interior, tem fulano, tem tal, procure cicrano, fale com fulano, para ver se tem um tratamento, se você tem barreira para ele. Não, eu estou aberto, eu não sei para onde ir. Eu estou no catolicismo, mas eu digo, vá, o centro espírita são células, são verdadeiros hospitais, educandários, que se você souber utilizar, você encontra o consolo que você precisa. Não precisa ser espírita. Você vai, recebe o passe, faz a entrevista. Não vai ver espírito, não. Não vai ser espírito se comunicando, como algumas pacientes minhas acham isso, que vai entrar no centro, vai ter um espírito falando. Não. As casas que trabalham em outra perspectiva, elas fazem entrevista, vai ser o nome para mediúnica, às vezes vai fazer uma desobsessão que você nem sabe. Daqui a pouco você começa a sentir um bem-estar. Você está buscando, você pediu, Deus mandou. Aí, ó, vem a metáfora também. Ela pediu ajuda. A tia espírita, no outro interior, indicou, a psicóloga da tia, indicou a mim. Falou, vá para Flávio, que ele trabalha com terapias, não sei o que, papapá. Eu nem sei quem é essa moça. Ela me indicou. Eu fico rastreando para saber de onde vem as relações, né? Mas aí ela pediu, Deus me ajuda, eu não aguento mais. A mãe viu o sofrimento, falou com a tia pegou, indicou a mim. Ela buscou. Agora ela busca, e esse movimento tem que partir dela. A busca é constante. Então, a busca que ela continua fazendo, as portas vão se abrindo. Aí ela vai para o centro, ela continua buscando. Aí Deus que está vendo que ela está pedindo, e não é um pedido do ego, é um pedido da alma que está sofrendo, ela vai encontrar o caminho de cura. Aí vai para o centro, se abre para um passe. Daqui a pouco, olha, me melhorei. Quantos testemunhos de Jeová, que eu já soube agora, eu fiquei até chocado. Na Casa do Caminho, que é uma casa muito grande, eu tenho alguns pacientes de lá. E algumas delas me disseram, Flávio, tem gente lá que é testemunha de Jeová. A comunidade sussuarana tem uma população muito evangélica, né? Protestante de linhas neopentecostais, batistas e outras religiões também tem testemunho de Jeová. Tem testemunho de Jeová que vai lá se tratar, calado, e fica quieto, diz assim, olha, eu não quero ser espírita, mas eu sei que aqui meus vizinhos se beneficiam muito. Deixa eu me tratar. Aí faz entrevista, recebe... Olha que coisa linda isso. Faz a entrevista com o atendente fraterno, recebe o tratamento e vaza. É o que o espiritismo se propõe. Ele não quer que ele se converta espírita. Continue testemunho de Jeová, continue católico, continue batista, continue hinduísta, budista, mas se beneficie do que o espiritismo tem enquanto ciência filosófica e moral para oferecer, se é como a psicologia tem, como a medicina tem, como a fisioterapia tem, como a odontologia tem, o espiritismo também tem. Não podemos prescindir disso. Eu não consigo trabalhar fora desse paradigma. Então, quando ela busca aquela ajuda, ela recebe. Depois ela continua na visão dela do catolicismo, na igreja, na missa, não há problema algum. Mergulhando para dentro, se autoconhecendo, se descobrindo, e a vida vai abrindo portas. E aí vem, a procura constitui-se de esforço seletivo, o campo já é repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes, que é o verniz do que, às vezes, é o conto da sereia, que a gente cai, né? E eu caio muitas vezes nesses contos da sereia, e venho caindo até hoje. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. A ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio, chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Morrem. Ela é atraída. Eu entendi assim, se estou errado, me corrijam. Eu estou lendo isso aqui com vocês. Eu vi uma palestra e o cara citou esse capítulo, Haroldo Dutra. Citou o capítulo, buscar achareis tem no capítulo de Pão Nosso, é assim que a gente vai estudando, né? Pão Nosso, aí eu digo capítulo 109, porque eu já li esse livro. Eu li esse livro, foi o meu 71º livro de 2022. Gratidão, Emmanuel, porque eu escrevo, né? Quando eu acabo de ler a obra, eu deixo escrito autoconhecimento, ponto de parar, mas eu não vou lembrar de tudo que tem aqui. Numa pesquisa, ouvindo Haroldo falando sobre buscar achareis, ele cita capítulo 109 do livro Pão Nosso. Digo, opa, me deu na fonte. Eu fui lá, abri, olha, tudo aqui da palestra para o Magdala, para mim aqui. Ele disse que a fonte era livre. Buscar e achareis, eu peguei o Evangelho como referência,
estou aqui no Evangelho de Lucas e trazendo a interpretação de Emmanuel, que é um dos maiores intérpretes do Evangelho. Nunca vi igual esse ser. Que cara, que capacidade, que irmão. E aí eu pego e trago para vocês aqui, mastigando. Então, eu estou lendo com vocês aqui, porque eu ouvi isso há pouco. Não deu tempo de eu ler a página. Só peguei e marquei, deixei aqui para vocês. E lendo com vocês. Com vocês. Então, eu interpretei assim essa parte. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira de mariposas. As mariposas buscam a luz. Aqui de noite, eu moro num lugar de fazenda, é muita mariposa, tem muitos insetos, eles buscam a luz, buscam a luz. E às vezes eles se ofuscam nela. Aqui as mariposas, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio, vê aquela luzona, chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É isso? Elas vão para a chama do negócio. Essa é a interpretação mesmo. Me ajudem aí. Coloquem aí vocês, se é isso mesmo que eu entendi. Elas se aproximam da chama e lá consomem a bênção do corpo. Seria matam, morrem, porque foi muito para o fogo que estava chamando e terminou se perdendo. Aqui escreveram o nosso agradecimento a todos pela recepção. José Pereira, obrigado. Boa noite, amigo. Ok. Escrevam aí. Não trouxe água. Tudo bem. Então, escrevam aí se é isso mesmo, a interpretação, se ela está correta, ou se faz parte do que as mariposas poderiam fazer. E Emmanuel continua. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. É imperativo buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta. Aí vem. Pedir e dar-se-vos-á. Já falei. Pede que dá, pede que dá, pede que dá. Se é pedido do self, vai estar sempre disponível. Se é pedido do ego, às vezes não é atendido. Eu pedi tanto a Deus que ele me desse esse emprego. Tirou você, foi um livramento. Não era para ser. Eu não consegui passar no concurso. Não era para ser. Não era aquilo que era o propósito da sua vida. Você ia se desviar. Às vezes você insiste tanto no que não é, quando você não está na sintonia com o divino. Quando você não está a serviço do self, você vai pedir coisas que às vezes você vai e se atrapalha, porque está a serviço do ego. Quando é a serviço do self, a coisa vai. Eu digo sempre para meus pacientes, tem pacientes meus que são juízes, são delegados, são promotores, pessoas que ganham 100 mil, 60 mil, tem gente que ganha 2 mil. Eu digo assim, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é e o alinhamento com o sentido e o propósito da sua vida. Você está como juiz e depressiva, com burnout, com síndrome do pânico, como seria fazer um outro trabalho que não fosse? Mas eu gosto, eu fui concursada, vai morrer. O barco está afundando, você vai junto? Desvia, vai para outro caminho, tenta fazer de forma outra, leve o seu trabalho. Mas não quer largar o osso. É aquela pessoa, às vezes a pessoa está muito mais plena, eu sempre digo isso nos meus cursos, nas minhas palestras, vendendo sanduíche integral na praia, eu falo isso sempre, porque é uma referência que eu tenho. Se eu não quisesse, eu não seria um juiz nunca, não seria um advogado nunca, não é para mim. Eu não trabalharia com profissional de saúde nem no hospital, não é para mim, não é meu propósito, eu morreria. Se eu tivesse UTI, se eu estivesse dando plantão, eu já sabia que não era por aí. O lugar que eu criei foi justamente aquilo que é funcionante para mim, o que funciona para mim, porque está alinhado com o meu propósito de vida, para não ficar num lugar porque remunera bem e frustrado porque não estou ligado àquilo que é a minha proposta no meu viver. Esse foi o meu propósito na vida, buscar alinhar meu trabalho com aquilo que é a minha realização pessoal. E eu consegui. E eu sempre cito o exemplo da praia, porque é um lugar que me agrada. Eu gosto de surfar, eu sou nadador, já fiz Grande Salvador. A praia é um lugar que eu amo, eu sou pisciano, meu signo é de peixe, eu sou água. Então a praia é sempre um lugar que me agrada demais. Então, eu sempre me vejo, se eu não tivesse nada nesses lugares aí, eu venderia sanduíche. Meu sanduíche de atum, de integral na praia, com chapelão e com a mochilona nas costas. Eu vejo as pessoas assim, os caras assim que são alternativos, biólogos, às vezes são universitários também. Eu estou na faculdade, estão construindo o seu ganha-pão para poder se estabelecer na própria faculdade particular. Eu vejo esses jovens assim, né? E que são alternativos, são outras propostas de vida. Hoje são mais youtubers, né? Mas isso é o que eu não seria um youtuber. Não seria muito feliz sendo youtuber, mas eu seria na praia, por exemplo, vendendo sanduíche, ganhando talvez 2.500, 3.000 por mês. Tira. Tem pessoas que trabalham assim, ganham 2.500, 3.000 por mês, às vezes é alta, às vezes é baixa, beleza. Mas dá para viver em harmonia com o propósito de vida e ser pleno. Mas como é que sustenta? Sustenta. Tem tanto pai de família que sustenta a família com 2 salários mínimos, com um salário mínimo é muito difícil, mas 2 salários dá para te sustentar assim. Aí você tem que diminuir os desejos. Quais são os desejos? Eu quero ir para um restaurante caro, eu quero viajar para Londres, eu quero estar sempre comprando tênis bom, eu tenho que estar trocando celular, eu tenho que... Aí não dá. Aí são os desejos do ego. Isso não vai lhe faltar, não pode faltar comida, moradia e uma vida minimamente razoável. Com certeza você consegue viver com estruturas de menos dinheiro e mais paz interior. Tem gente que tem muito dinheiro e não vive em paz.
todo atrapalhado, com depressão, obesidade, tomando cachaça, cheirando cocaína, são pessoas ávidas por dinheiro, por ter, workaholic, tem que estar sempre ativo, vai ter que cheirar, tem que tomar droga, e são pessoas que manipulam isso, e aí começa a ficar perdendo a paz. Eu digo, meu irmão, vai vender sanduíche na praia, você não precisa de tanto, você já tem muito. Ou seja, o cara tem patrimônio que se parar de trabalhar hoje, ele vive a vida inteira com o dinheiro que já tem, mas não consegue, quer mais e mais, e morre, e fica tudo aí. Então, o pedir, já para ir terminando, né? Faltam 5 minutos, você me deu até 8h30, porque a gente começou atrasado. Então, o buscar é o que vocês estão buscando. É o que está alinhado ao propósito, você pediu. Dá-se-vos-á. O que é que vocês estão buscando? Pode prolongar até 20 e 40, ou mais, se necessário. Não, eu vou tentar respeitar. Valeu, vi aqui agora, Geraldo, tá vendo? Geraldo botou aqui no chat. Pode prolongar um pouquinho mais. Beleza. Vou tentar fazer dentro de um tempo que seja palatável, que vocês fiquem com desejo de aprofundar, de mergulhar um pouco mais, para ficar redondinha a palestra. Então, na perspectiva do que eu venho dizendo, não basta apenas buscar. A busca, ele diz, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Aí vem a bater a porta. Então, pedi, ok, busquei, achei, mas é preciso bater a porta. Olha o que vai ser dito por Emmanuel. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Ó, bater a porta. Qual é a porta? Está no Evangelho, é o Cristo. O Cristo é a porta para abrir-se para o que é a bem-aventurança. Se a gente segue ele, que é o modelo e guia da humanidade, a gente está certamente seguindo o roteiro mais seguro para a nossa plenitude, para a nossa autodeterminação, ou para a nossa bem-aventurança, ou para a perfeição. Qualquer linguagem que vocês queiram usar. A gente alcança. Se vocês estiverem seguindo a porta que é a estreita do Cristo, que muitas vezes é a mais difícil de se transitar, a gente quer a porta larga da vida, das paixões, dos prazeres do ego, das sensações do corpo, o deleite com aqueles alimentos que às vezes são gostosos, mas trazem uma indigestão, trazem uma congestão, são coisas que às vezes são inflamatórias, tóxicas, mas dá prazer, Flávio, é gostoso, é bom ao paladar. Ah, como é bom dormir até tal hora. Ah, como é bom ficar na televisão vendo série o fim de semana inteiro. Ah, como cansa ler um livro. É grosso. Como é que eu vou ler um livro desse, meu Deus? O Evangelho. Olha o tamanho dessa obra, não tem uma figura, só letra. Aí ninguém quer. Só quer o caminho da porta larga. Me arrepiei agora. Só quer o caminho da porta larga. É óbvio que no corpo a gente precisa viver os prazeres do corpo. É óbvio. Eu não sou aqui fazendo apologia a viver uma renúncia, uma pessoa que é uma seta, que vive dentro de uma perspectiva de um renunciante. Não. A gente vive no mundo, com os prazeres do mundo, vivendo aquilo que é gostoso, que é bom, mas não se perder nisso somente. Dá ao corpo o que ele precisa, aquilo que ainda é agradável para esse buraco que nós temos nas nossas almas. Nós não somos metades. Falava isso com a outra paciente. Ah, eu sou uma metade, meu marido é outra metade. Não, não existe metades. Nós somos pessoas inteiras, com buracos, que alguns podem preencher com alguns vazios que a gente tem com outras pessoas na relação, com objetos de desejo, com a leitura, com algumas coisas que dão esse preenchimento dos buracos que a gente traz na nossa condição de espíritos ainda perfectíveis, né? Que estamos ainda nesse lugar, na trajetória para o espírito que vai alcançar a bem-aventurança. Então é óbvio que a gente precisa ainda lidar com essas coisas, que é óbvio que a gente necessita de ter as sensações do corpo também supridas. Senão ninguém vive. Só aqueles que são missionários, que estão em outra esfera, mesmo esses sofrem. Chico sofreu as paixões do desejo erótico. Divaldo viveu. Os desejos do Eros, da libido, humano, comum, imperfeito ou perfectível. Pediu ajuda a Chico Xavier pediu ajuda a Emmanuel. O que é que eu faço, Emmanuel? Com essa loucura da erótica, ou seja, da libido que está em mim. Abrace árvore, Emmanuel falou. Abrace árvore, Chico. Ele saiu Pedro Leopoldo abraçando todas as árvores. Depois de um tempo de abraçar quase todas as árvores de Pedro Leopoldo, aquela libido não baixava. E Chico, mas Emmanuel não baixou. Aí Emmanuel chamou ele, fez uma metáfora, contou uma história, e ele conseguiu entender que ele era um espírito ainda, que tinha ainda nas memórias das células as experiências do passado delituoso, de viver as paixões, e as células dele, com memória, chamavam ele para viver de novo o padrão do homem velho. Só que Chico buscava
a renovação com Cristo. Era um homem que tinha uma missão, era um homem amor, que veio para um propósito, e ele precisava renunciar a algumas coisas, não reprimindo, recalcando, passou a dialogar com as células. Ô, minha flor, eu preciso de vocês me ajudando, a psicografia, eu tenho tarefas mediúnicas importantes, não negando o desejo, não botando para debaixo do tapete, fazendo um caminho do encontro com aquilo que ainda é do humano, na condição de um espírito que está buscando o divino que há nele também, mas sem negar o humano. E aí essa trajetória que nós às vezes nos perdemos. E aí Emmanuel continua: estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. Que lindo! É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então é chegado o momento de bater a porta, pedir, deu, buscai e vai achar, mas batei, porque vai abrir. Como? Não é com estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento agora de bater a porta da edificação. Sem o martelo, não é com o martelo do esforço metódico e sem o buril, sem o martelo do esforço metódico, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, sem isso, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas, de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, terminando, rogar sem rumo, ou seja, não adianta pedir sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Essa é a frase, gente. Se vocês ficarem com essa frase, resume toda a minha exposição da noite de hoje. Não bastará, portanto, rogar sem rumo. O que é que vocês estão rogando? Com um propósito? Com um propósito maior ou um propósito menor? A sobrevivência na matéria ou o propósito do despertar da consciência? É aí que está. Existem propósitos secundários e propósitos primários. Qual é o que vocês estão alinhando? É viver, fazer uma faculdade, se profissionalizar, ter filho, família e morrer? Ou isso faz parte de um construto em que o propósito maior é a iluminação, é a autotransformação, é a bem-aventurança, é a autodeterminação? Esse é o olhar que nós, enquanto espíritos no corpo, precisamos estar atentos, para não nos perdermos nas paixões do mundo e depois nos arrependermos de jogar uma vida inteira no personagem atual e que não foi utilizada do jeito que poderia ser melhor utilizada para o aprendizado e evolução do ser. Então, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Ação no objetivo elevado. E ele fecha: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Peça: Senhor, me liberta das paixões primitivas, das paixões humanas, egóicas, sem fazer com que haja negação delas, que eu reconheça, Senhor, que ainda habita em mim os desejos da carne, as concupiscências, as lascívias, as maledicências, tudo aquilo que ainda é do humano, nesse longo périplo do átomo ao arcanjo que eu serei um dia. Não me permitas negar, mas que eu possivelmente possa integrar com novas habilidades, percebendo as tendências que eu trago, as predisposições da minha alma, mas nunca rejeitando, porque não é rejeitando e negando que você evolui, é acolhendo, olhando, aceitando e integrando. Então, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. A divina vontade é o que eu disse no início. A vontade é o self. É aquilo que move o desejo. É o que direciona o desejo. Desejar é algo periférico. Eu desejo ter uma casa, beleza. Eu desejo ser rico. Eu desejo casar. Eu desejo ter filhos. Eu desejo... Tudo é desejo, pode desejar. Mas o desejo ele vai estar a serviço de uma vontade firme na realização daquilo que é o desejo. Se o desejo é do menos, às vezes a vontade não é tão forte para lhe conduzir para aquilo. Se o desejo às vezes é para o mais, também não tem vontade forte para seguir naquele sentido, porque não tem vontade firme para vencer as viciações, as paixões
E por isso que a gente fica escravo dos desejos. E na visão budista, ele vai dizer, Buda, quanto mais desejos, mais sofrimento. Por quê? Eu falei isso para uma paciente, ela, então não pode desejar, eu tenho que ficar logo. Não, eu desejo ter tudo que eu tenho, estou conseguindo e estou continuando desejando. Mas os meus desejos, a maioria dos que eu estou buscando, são a serviço do self, que é para a construção de um mundo melhor para mim e para quem está à minha volta. Às vezes as pessoas ficam desejando tanto, e quanto mais deseja, mais se aprisiona no desejo da posse, do ouro, do vil metal, que não é sobre o ouro, nem sobre o vil metal, nem sobre o dinheiro. É sobre o que, às vezes, a gente direciona para a energia do dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia, ela é neutra. O que você faz com ela é o que vai fazer de você ser o escravo dela ou você ser o dominador, o rei, aquele que gerencia a condição das posses materiais. E, finalmente, pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significado, de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pedi, buscai, batei. É preciso saber bater na porta estreita, porque é essa que lhe leva ao estado de plenitude e de bem-aventurança que todos nós precisamos. E ele finaliza o Evangelho. Pedi vos dará, e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes vos pedirem, é óbvio. Se vocês que são ainda claudicantes, atrapalhados, que vivem ainda as paixões, se o filho pede um peixe que vai dar uma cobra, não vai. Vai pedir um pão, você vai dar uma pedra, não vai. Como é que o Pai, que é a bem-aventurança, a abundância, se você pedir aquilo que é para nutrir você, para fazer com que você vá para o mais, ele vai negar. Se até as aves do céu ele não deixa faltar, como diz aqui na passagem do Evangelho de Mateus, não amontoeis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os destroem. Percebei, né, que como não vos inquietei por saber onde achareis o que comer, para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pede, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? E ele vai falando sobre que nós somos filhos da bem-aventurança, nós somos filhos da abundância. E é nesse lugar que nós, quando estivermos conectados com a proposta do divino que habita em cada um, vamos sempre buscar e obteremos aquilo que seja necessário para nosso aprimoramento e para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e fico aqui finalizando o nosso encontro da noite com a certeza de que o Cristo pode habitar em nossos corações e se ele habitar, de fato, nós conseguiríamos alcançar tudo o que desejarmos, tudo o que pedirmos, mas que seja sempre no que ele nos ensinou, amando-nos uns aos outros como ele nos amou e nos amando a nós mesmos, para que possamos assim amar o próximo e amar a Deus. É essa a nossa mensagem de hoje. Até breve, até um próximo encontro. Muito obrigado e muita paz. Flávio, está me ouvindo, Flávio? Geraldo vai falar? Não estou lhe ouvindo, não, Geraldo. Sua voz não está saindo, não. Seu áudio está fechado. Agora e aí, agora? Pronto. Como o tema é pedir, obtereis, eu vou pedir a você, espero obter, que você faça a prece de encerramento. Agora eu estou lhe ouvindo. Desculpe. Me ouviu bem? Agora eu estou lhe ouvindo, é porque eu estava sem um fone. Eu estava com um fone aqui fora do ouvido. Fale, meu amigo, repita o que você disse. Ouviu minha mensagem? Não, fale agora, que eu estava sem um fone de ouvido. Pode repetir. Como
como o tema é pedir e obtereis, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento e eu espero obter, viu? Claro, com certeza. Esse é um pedido do Por favor, selfie. Como é um pedido do por selfie, favor. é atendido na hora. Eu vou fazer a prece com o maior prazer. Então eu termino assim. Divino Mestre, amigo, companheiro inseparável de todas as horas. Chegamos ao final desse encontro doutrinário, nessa casa espírita que muito amor tem ofertado àquela população, à casa de oração, Maria de Magdala, nas redondezas de Vilas de Abrantes, ali perto de Jauá. Que ele continue sendo um foco de luz, levando consciência, harmonia e consolo às almas que estão em desalento. E a mim, Senhor, que tanto vos peço consciência, domínio das minhas más inclinações, condutas mais consentâneas à tua proposta de amor e renovação, ajuda-nos a trilhar o caminho do bem, buscando e batendo na tua porta, que muitas vezes é a mais difícil de ser trilhada, mas já nos deixastes o seu roteiro seguro, que é o teu evangelho, a tua boa nova, de iluminação e de expressão maior do teu amor. É na certeza desse amparo que eu finalizo esse encontro de hoje com a prece exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, pela psicografia do apóstolo Francisco Cândido Xavier, do espírito Monsenhor José Silvério Horta, quando disse assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos a luz do caminho, feito na luz do caminho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Envolve, Senhor, a nossa irmã que está hospitalizada no São Rafael, me veio à mente dela agora, esperando um transplante de fígado. A nossa irmã Fabiola, frequentadora do André Luiz, que a pedido de orações do nosso grupo lá, que fazemos parte de Amigos Espíritas, pede vibrações por ela, jovem, que tinha um processo hepático e de repente houve uma falência do fígado, fazendo hemodiálise, esperando um transplante de fígado. Que os benfeitores, se for do merecimento dela, que possa chegar para ela esse fígado que ela espera de algum outro irmão que, porventura, por uma necessidade, teve que partir e teve esse ato de amor, doando uma parte do seu corpo que mais não servirá para nada, a não ser para salvar novas vidas, que seja disponibilizado, se assim for, da vontade do Pai. Que Jesus ampare, Fabiola, e que você consiga o êxito, irmã, desse propósito, se for a sua vontade, de continuar no corpo e da vontade de Deus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Até, gente.